Aluno alfartano, meu caro aluno alfartana, estamos aqui, nosso primeiro encontro na aula de matemática. Eu sou o professor Arruda, também sou militar. Estamos aqui para apresentar uma matemática diferente e ajudar você que está aí a atingir o seu objetivo. Uma matemática descomplicada, de uma forma simples, objetiva e o principal, ajudar você a atingir o seu objetivo, a sua missão, que é a aprovação. A matemática, nós fugimos um pouco do padrão nas aulas aqui no AlphaCom, da decoreba. Nós vamos aprender desde os princípios básicos da matemática básica, para nós lá na frente não ter dificuldades com assuntos básicos da matemática, que lá na frente vai te ajudar a entender um pouco melhor a matemática um pouco mais aprofundada, a matemática financeira, assuntos em que na sua resolução exige o domínio da matemática básica. Então, nessa primeira aula, vamos começar com um assunto bastante simples, mas muito importante, que chama-se expressões numéricas, né? Jogo de sinais, uso do parênteses, sinais de associação. Agora, eu devo multiplicar, devo dividir, somo ou faço a multiplicação? Então, vamos aprender nesse começo essa parte inicial da matemática que vai exigir de você, futuro candidato, o domínio dessa matemática básica. Então, acompanhe comigo aqui no quadro. Expressões numéricas é o primeiro assunto. Esses sinais de associação, parênteses, colchetes e chave, eles servem verdadeiramente como se fossem umas vírgulas nas expressões numéricas. Vamos ver agora alguns exemplos, como o uso do parênteses pode alterar o resultado de uma expressão. Acompanhe comigo aqui no quadro. Olhem esse primeiro caso. 9 menos 4 está entre parênteses, mais 3. Você deve sempre partir do princípio de resolver de dentro para fora, eliminando os parênteses, fazendo essa operação que está dentro entre os parênteses. Como fica esse primeiro caso? Acompanhe comigo. 9 menos 4, você vai fazer a operação que está aqui dentro do parênteses. 9 menos 4 vai resultar em 5, mais 3. E agora, como você tem um valor aqui dentro do parênteses, você pode deixar ele fora e fazer simplesmente a soma. 5 mais 3 vai resultar em 8. Agora, acompanhe esse mesmo caso na parte de baixo. Observe que agora o parênteses está entre os números 4 e 3. Será que o resultado vai dar o mesmo? Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos acompanhar. Partindo do mesmo princípio que nós resolvemos aqui em cima. Você deve resolver primeiro a operação dentro do parênteses. Então, acompanhe comigo. 9 menos 4 mais 3. Faça essa operação aqui primeiro, dentro do parênteses. Vai resultar em 7. E agora? 9 menos 7 vai resultar no valor 2. Observe que os resultados foram distintos. Então, a importância do uso do parênteses, da ordem entre as operações matemáticas. Aqui, então, acabamos de entender qual a importância do uso desses sinais de associação. Mais adiante, vamos ver expressões em que envolvam 2 ou até mesmo os 3 sinais de associação e você deve observar a resolução nesta ordem: parênteses, colchetes e depois, por último, o uso de chaves. Vamos acompanhar agora aqui comigo a prioridade entre as operações matemáticas. Existe uma regra: se você tem numa expressão mais que uma dessas operações, você, às vezes, é comum ficar na dúvida: devo multiplicar ou devo somar agora? Eu costumo falar, caro aluno, fazendo uma brincadeira. Observem essa pergunta que eu vou fazer para você. Quanto é a metade de 2 mais 2? Muitos alunos pensam que você deve somar. 2 mais 2 é 4, a metade é 2. O que é errado? Porque a metade de 2 é 1, mais 2 é 3. É uma simples brincadeira, mas que no fundo exige do candidato que entenda que nesse caso a divisão ela tem uma hierarquia entre a soma. É justamente esse ponto que eu estou lhe dizendo. Você tem que observar as operações e entender que em primeiro lugar vem a potenciação ao lado da radiciação, em segundo lugar
a multiplicação junto com a divisão, e em terceiro e último, a adição junto com a subtração. Acontece que ainda existem situações em que você tem que observar ainda o jogo de sinais. Aqui, exemplificado ao quadro, está a operação produto, que é o símbolo do ponto. E nós temos essas combinações dos jogos de sinais. Nós vamos ver adiante exercícios em que você vai ter que atentar para esse jogo de sinal, porque se você errar o sinal, você erra o resultado da expressão. Olhem aqui comigo. Quando você tiver uma situação onde aconteça o produto entre dois sinais positivos, o resultado vai ser um sinal positivo. Mais com menos vai dar menos. Menos com mais dá menos. E menos com menos vai resultar em mais. Uma forma simples de você memorizar é atentar que sinais iguais resulta em valor positivo. Sinal diferente resulta em valor negativo. Acompanhe comigo, agora ao lado, uma expressão em que você só tem as operações de soma e subtração. Acompanhe o resultado. Você tem aqui, nesse exemplo número 1, 4 menos 5 mais 7 menos 2. Quem eu devo fazer primeiro? 4 menos 5 ou 5 mais 7? Como você tem entre as operações subtração e soma, e elas estão no mesmo nível de hierarquia, de ordem, tanto faz se você fizer 4 menos 5 ou 5 mais 7 primeiro, você vai resultar na mesma resposta. Vamos então começar por aqui. 4 menos 5. Eu tenho 4 e devo 5. Muita gente às vezes confunde com o jogo de sinal. Você pode fazer uma associação. O positivo você tem, o negativo você deve. Se eu tenho 4 e devo 5, eu ainda fico devendo 1. E vamos repetir aquilo que ficou lá em cima. E agora fiquei com a seguinte expressão: menos 1 mais 7 menos 2. Novamente, eu posso optar em começar por esse lado. Menos 1 mais 7, ou seja, eu devo 1 e tenho 7. E eu resulto em mais 6. E vou repetir o menos 2 novamente. E por fim, fiquei com a situação de mais 6 menos 2, ou seja, eu tenho 6 e devo 2, e aí sim você resulta em 4. E como o resultado é positivo, você não precisa colocar o sinal de mais ao lado da resposta. Vamos agora acompanhar um outro exemplo em que nós temos assim, operações agora com uso de parênteses e acontece produto e soma. E aqui sim cresce a importância de você lembrar da ordem entre as operações. Nós temos aqui no quadro 20 mais 3 vezes menos 4, menos 2, menos 5. Vamos lembrar do começo desta aula que eu disse a você que você deve eliminar o parênteses primeiro. E aqui existe uma operação entre o 3 e o menos 4, que é o produto. Então você tem a situação de 3 vezes menos 4. O mesmo acontece aqui ao lado, menos 2 vezes menos 5. Para fazer a eliminação do parênteses, eu devo eliminar o parênteses. Então vamos lá, vamos repetir esse 20. 20. Agora você tem que atentar com o jogo de sinal. Você tem a situação de mais 3 vezes menos 4. Mais com menos, sinais diferentes. Eu já sei que a resposta vai dar um valor negativo, porque mais com menos vai resultar em menos. 3 vezes 4 é 12. O mesmo você deve atentar aqui ao lado. Agora você tem a situação de menos 2 e menos 5. Para fazer a eliminação do parênteses, você deve fazer a operação da multiplicação. Menos com menos, eu já sei que as sinais iguais vai resultar num valor positivo. E 2 vezes 5 é 10. E agora você ficou com uma simples expressão em que você tem subtração e soma direta. Você pode fazer como exemplo número 1, 20 menos 12. Ou seja, eu tenho 20 e devo 12. E eu ainda fico com 8.
e repete o do lado. E agora você resultou em 8 mais 10, e isso vai resultar em 18. Veja que se você não atentar para essa ordem entre as operações, ou seja, você optou em fazer a multiplicação ao invés de fazer a soma. Por quê? Porque quem prevalece nessa operação é a multiplicação em relação à soma. Vamos acompanhar um próximo exemplo, o exemplo número 3. Agora você tem mais de um sinal de associação. Você tem o parênteses e você tem as chaves. E agora, quem fazer primeiro? A dica nesse caso é você resolver de dentro para fora, eliminando o primeiro parênteses e fazendo as operações, repetindo aquelas que você ainda não contemplou. Vamos lá. Vamos repetir o 20, mas eu posso ir repetindo até chegar aonde eu desejo fazer primeiro. Você já tem uma situação de um produto aqui, ó, menos 5 vezes 2. Produto, menos 5 vezes 2, menos com mais. Eu já sei que é sinal distinto, vai resultar num valor negativo. Já posso adiantar. Menos 5 vezes 2 vai resultar em 10. Mas vamos fazer também já essa operação dentro do parênteses. E você tem a situação de 3 menos 5. E agora você resulta em menos 2 vezes 2. E vamos fechar aqui. Essa primeira etapa, você já elimina o parênteses fazendo essa operação aqui de dentro e deixa num valor só. Continuando na parte de baixo, 20 mais 3 menos 10. Aqui, vamos atentar que você tem um produto. Então, eu não posso fazer a soma com o jogo de sinal aqui, porque nós temos uma multiplicação em a soma. E aqui quem manda primeiro é a multiplicação dentro daquilo que eu já falei, que você deve atentar para a ordem entre as operações. E agora quem manda é a multiplicação. Menos 2 vezes 2. Menos com mais. Quando não tem nada, eu já sei que é o sinal positivo. E por convenção não se escreve. Menos com mais, eu já sei que vai dar um resultado negativo. E 2 vezes 2 resulta em 4. Veja como vai se tornando simples uma expressão que no início parecia difícil. Mas é só você fazer com calma, obedecendo às regras e às prioridades. Temos que resolver agora o que está aqui dentro. E vai ficar assim, 20 mais. Essa operação você pode fazer por partes ou pode fazer direto. 3 menos 10 menos 4, ou seja, vai ficar 3 menos 10 menos 7, com menos 4 resulta em menos 11. E por fim, você tem novamente um jogo de sinal, em que você tem que atentar que aqui, indiretamente, você também tem a multiplicação, mais com menos, sinais diferentes, eu já sei que vai resultar num valor negativo. E agora você fica com a situação de 20 menos 11. Eu tenho 20 e devo 11. E aí, por fim, você resulta no valor 9. Então, caro aluno, perceba que a matemática, quando feita com calma, obedecendo às prioridades, é só uma questão de tempo e obedecer às regras. A multiplicação prevalece sobre a soma. Resolva sempre em casos de expressões, de dentro para fora, com calma. Não tenha pressa. Se você quiser fazer a soma direto aqui, você vai acabar errando. Vamos a mais um exemplo em que você tem uma situação parecida. Acompanhe comigo. Exemplo número 4. Agora nós temos também o uso do parênteses aqui dentro. Vamos lá. 20 menos. Vamos fazer essa operação primeiro dentro do parênteses. 8 menos 3, eu vou resultar em 5. Faça por partes, com calma, para você não errar. Mais 4, menos 1. Veja que eu só repeti quem eu não envolvi primeiramente. Vamos agora resolver essa operação que está aqui dentro. Você tem a situação de 5 mais 4. Quanto que vai dar isso aqui? Eu tenho 5 e tenho mais 4, então eu tenho mais 9. Menos 1. Agora você observe
que você tem indiretamente um jogo de sinal também aqui dentro. E quando não tem nada, eu sei que é mais. Então você tem a situação de menos com mais, sinais diferentes, o valor é negativo. Menos 9 e menos 1. Você ainda pode fazer por partes aqui, ó. Menos 9 e menos 1. Eu vou resultar em menos 10. E por fim, você resulta no valor 10. Então, caro aluno, veja como a matemática ela pode se tornar simples, desde que você, desde o começo, entenda esses conceitos básicos, o jogo de sinais, prioridade entre as operações, o uso de parênteses, resolva expressões de dentro para fora. É muito importante esse começo, você ter segurança nesse início da matemática básica, que vai exigir em assuntos mais complexos lá na frente. Mas a matemática vai se tornando descomplicada a partir do momento que você domina a matemática básica e ela vai exigir de você, lá na frente, na resolução dos exercícios, essas operações, em que é comum o aluno ter dúvida se multiplica o jogo de sinal. Então, se você observar as prioridades, você acaba chegando no resultado mais tranquilo. Operações com números decimais, observando as 4 operações básicas da matemática: adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos aqui exemplificar cada um desses casos em resoluções simples, em que atentem para os detalhes, para nos exercícios lá na frente, mais complexos, você lembrar dessa matemática básica, dos princípios básicos dessas contas. Vamos à primeira das operações, adição. Observem aqui no quadro. Você tem a situação de 12,48 mais 0,07. A primeira dica que eu passo para você, caro aluno, é que você organize a conta, arme dessa forma que nós estamos mais acostumados. Observando que aqui você tem uma soma entre 2 números decimais. E a dica é observar na armação vírgula embaixo de vírgula. E você veio procedendo a soma da forma que nós estamos acostumados. Vamos lá. 8 mais 7 vai dar 15. Certo? E vai 1 lá em cima. Ficou a situação de 4 mais 1. Vai dar 5. E a vírgula você mantém na mesma posição. Agora você tem a situação de 2 mais 0, vai resultar em 2. E 1 você traz aqui para baixo. Então, o que você tem que atentar nas operações onde envolva soma entre números decimais? Arme a conta e atente para deixar vírgula embaixo de vírgula. Vamos observar agora ao lado um exemplo onde acontece agora a subtração entre números decimais. Observe que você tem a situação de 85,3 menos 23,1. Faça a armação da conta da mesma forma que a gente fez na soma, observando e colocar vírgula embaixo de vírgula. E vamos proceder então à subtração. Você tem a situação agora aqui de 3 menos 1, vai resultar em 2. A vírgula você mantém ela na posição. E agora, 5 menos 3 dá 2. E 8 menos 2 vai resultar em 6. E a resposta é 62,2. Vamos a um próximo caso. Agora envolvendo a operação da multiplicação entre números decimais. E nós temos aqui no exemplo 0,3 vezes 0,7. Arme a conta. E também você pode colocar a situação de vírgula embaixo de vírgula. E vamos proceder então à multiplicação. 7 vezes 3 vai dar 21. Você coloca o 1 e joga o 2 lá em cima. E agora vamos fazer 7 vezes 0. Vai dar 0. Com mais 2, resultou em 2. Já que você fez primeiramente o 7, vamos agora para o outro valor. 0. 0 vezes 3 vai dar 0. E 0 vezes 0 vai dar 0. E você lembra que você pula uma casinha. Agora você deve fazer a soma desses valores. Diretamente, 1, 2 mais 0 vai dar 2. E 0, repete o 0 aqui. Agora a dica é o seguinte. Aonde você deve posicionar a vírgula? Você deve atentar que fazer a conta. Uma casa após a vírgula, outra casa. Então você tem 2 casas após a vírgula.
então você vai andar a vírgula 2 vezes nesse sentido. Então, 1, 2, a vírgula fica aqui. Então, o resultado dessa expressão, 0,21. Atentar que na multiplicação, após você fazer a conta, você deve observar aonde colocar a vírgula. Vamos agora lembrar dessa operação, a divisão, que dentre as operações entre números decimais, é a operação que mais gera dúvida. Porque você tem casos onde o dividendo é maior que o divisor é maior que o dividendo, e para cada um desses casos tem uma regra. Vamos observar nessa primeira exemplo da letra A. Nós temos a situação de 3 dividido por 2, uma continha simples, mas que tem um princípio que vale para outras. Você tem a situação de 3 aqui na posição de dividendo, e o 2 é o divisor. O dividendo é maior que o divisor. Então eu posso tranquilamente fazer a conta. Dá por 1 vezes 2 dá 2, e resta 1. Agora o resto, ele é menor que o divisor. Eu posso parar a conta por aqui, mas eu posso ainda continuar, porque vamos lembrar que nós estamos entre as operações, entre os números decimais. Como eu faço para fazer a divisão 1 por 2, sendo que 1 é menor que 2? Agora você usa a técnica que você coloca uma vírgula e adiciona um zero. E vai adicionando zero, até que esse valor fique superior ao divisor, e aqui já bastou. Você observa que agora dá por 5, 5 vezes 2 dá 10, e resulta em zero. Ou seja, 3 dividido por 2 é 1,5. Vamos a um outro exemplo, aonde você tem agora o dividendo menor que o divisor. 7 dividido por 50. Eu não posso fazer essa divisão direto, mas eu posso usar a técnica de jogar um zero aqui e for adicionando quantos zeros for possível até que o dividendo fique superior ao divisor. E aqui já bastou porque 70 é maior que 50. E agora eu posso usar o valor 1. 1 vezes 50 dá por 50 e resta 20. E agora? O 20 ele é menor que o 50. Como eu devo proceder para continuar essa divisão? Você não precisa colocar mais uma vírgula, você já colocou. Não precisa adicionar um zero, porque já tem uma casa após a vírgula. Tranquilamente você pode adicionar mais um zero aqui. E agora você observa que dá direto por 4. 4 vezes 50 vai resultar em 200 exatamente. E o resto é zero. Logo, a divisão de 7 por 50 resulta em 0,14. Vamos a mais um exemplo. Acompanhe comigo. Você tem agora a situação de 1,5 dividido por 2. É um número decimal aqui na parte do dividendo e o divisor, ele é maior que o dividendo. Como devo proceder agora? Agora a técnica é o seguinte, você deve igualar o número de casas após a vírgula. Mas acontece que aqui você não tem uma vírgula, não tem problema. Você adiciona uma vírgula e coloca um zero. Agora nós temos que o número de casas após as vírgulas iguais. Então, aqui vem a primeira dica da divisão de números decimais, onde você tem, tanto no dividendo ou no divisor, números com vírgula. Até então, nos outros exemplos, nós não tínhamos situações em que tinha vírgula. Agora nós temos. Primeiro passo, iguala-se o número de casas após a vírgula, adicionando zero ou até mesmo a vírgula. Acontece que agora nós temos uma casa após a vírgula e uma casa após a vírgula. Ou seja, o número de casas após a vírgula é igual. O que você deve fazer? Corta a vírgula e faça a divisão como se não tivesse vírgula, pessoal. Olha só, 15 dividido por 20, cara aluno. E agora, dividendo menor que o divisor, você recai na situação anterior, em que o dividendo é menor que o divisor. 0, e vai adicionando zero até que o dividendo fique superior ao divisor. Aqui já bastou. Dá por 7. 7 vezes 20 dá 140. Resta 10. E agora, 10 é menor que 20. Não precisa colocar vírgula porque você já adicionou. Uma casa já andou, não precisa. Tranquilamente você pode colocar mais um zero aqui. E finaliza com 5. 5 vezes 20 vai resultar em 100. E resta o zero. Vamos a esse outro exemplo, em que você agora tem a situação de dividendo e divisor são números decimais. E são números com vírgula. Primeiro passo, iguala-se o número de casa após a vírgula. Aqui nós temos uma casa, aqui nós também temos uma casa. Então o primeiro passo
já está feito. Segundo passo, você deve cortar as vírgulas. Então você fica com a situação de 96 dividido por 32. Agora você pode fazer a divisão tranquila, porque o dividendo ele é maior que o divisor. E se você observar, vai dar direto por 3. 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 3 dá 9. E aí você resulta em 0 diretamente. Então aqui observamos na operação divisão situações onde você tem dividendo, divisor e resto. Ora o dividendo é maior que o divisor, ora o dividendo é menor que o divisor. Lembre-se desses 4 casos em que você tem que fazer a operação jogando com as vírgulas. E dessa operação, dividendo, divisor, quociente e resto, nasce uma relação muito importante na divisão dos números, que é essa aqui. Olhem, dividendo, divisor, quociente e resto. Ou seja, em toda operação de divisão, seja dos números decimais, seja dos números inteiros, em qualquer assunto, sempre vai acontecer essa relação dividendo, divisor, quociente e resto. E dela vai nascer uma equação famosa que vai lhe ajudar para entender lá na frente assuntos como, por exemplo, equações polinomiais, em que o aluno tem dificuldade porque ele não lembra essa relação básica. Em toda divisão vai valer essa equação. Quociente vezes o divisor mais o resto sempre vai dar igual ao dividendo. Lembre-se dessa relação e ela vai ajudar você lá na frente em assuntos, como por exemplo, como eu já disse, polinômios. Se você observar em todos os casos da divisão que nós executamos, sempre quociente vezes o divisor mais o resto sempre vai resultar igual ao dividendo. Se não acontecer isso, é porque porventura você errou algum passo da divisão.